Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao quinto episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. Nessa série estamos resolvendo os 45 testes da prova de matemática do Enem 2019. Já tivemos 4 episódios, ou seja, resolvemos 12 testes e os assuntos que apareceram todos são de extrema importância. Então, quem ainda não assistiu, corra lá, assista aos episódios anteriores e aproveite para se inscrever no nosso canal. Muito bem, no quarto episódio falamos sobre razão e proporção e grandezas direta e inversamente proporcionais. Nesse quinto episódio daremos continuidade a esse assunto e acrescentaremos algumas teorias e ideias novas. Vamos lá! Muito bem, no episódio passado já definimos com mais detalhes razão, antecedente pelo consequente, e proporção, igualdade entre duas razões. Quem ainda não assistiu ao episódio 4, corra lá, assista e aproveite para se inscrever no canal. Muito bem, o que nós vamos acrescentar hoje é assim. Nós já sabemos então que a igualdade entre duas razões se chama proporção. Então eu digo que essa razão A sobre B é uma certa constante e essa razão C sobre D é a mesma constante. Essa é a ideia delas serem proporcionais. Muito bem, já sabemos que o produto em cruz vale A vezes D é igual a B vezes C. E o que nós vamos acrescentar hoje é o seguinte, veja, vamos ver o que acontece se eu somar os dois antecedentes, 2 ou mais, no caso aqui 2, e somar os dois consequentes. Eu quero ver o que acontece com a razão entre essas duas somas, ou seja, eu quero saber o que dá AC por BD, a soma do antecedente pela soma do consequente. Vamos então aqui, se A sobre B é a constante, isso significa, multiplicando em cruz, que A é a constante vezes B. Se C sobre D é a constante, a mesma constante, isso significa, multiplicando em cruz, que C é a constante vezes D. Eu vou fazer o seguinte, vamos substituir o A e o C por K vezes B e por K vezes D nessa nova razão. Então vamos ter K vezes D, K vezes B primeiro, né? K vezes B é o A, mais K vezes D, que é o C. Então nós temos aqui em cima A mais C. Dividido, lá embaixo eu vou manter, normal B mais D. Agora, vamos colocar a constante em evidência no numerador, no antecedente, e aí nós vamos ter B mais D sobre B mais D. Isso aqui você vai ganhar uma propriedade muito boa. Veja, simplificando B mais D, nós concluímos que A mais C sobre B mais D é a mesma constante que A sobre B ou C sobre D. Em palavras fáceis, eu estou dizendo que sempre que uma proporção é verdadeira, A sobre B é C sobre D, então essa razão A sobre B ou C sobre D também vai ser igual a A mais C sobre B mais D. Eu posso ter quantas igualdades forem, será igual sempre a soma dos de cima pela soma dos de baixo na mesma proporção. Muito bem. Além disso, vamos também deixar mais claro grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu vou guardar da seguinte maneira. Se x e y são duas grandezas diretamente proporcionais, GDP, grandezas diretamente proporcionais, então a razão direta entre x e y, x sobre y direto, vai ser a constante de proporcionalidade. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, G e P, nós vamos dizer que a razão entre elas vai ser assim, a razão entre uma e o inverso da outra, razão invertida, a razão entre uma e o inverso da outra é que vai ser a constante. Então nós podemos escrever dessa forma inicialmente, e aí nós temos opção, por exemplo, de dizer o seguinte, proporção direta aqui, ó, multiplica em cruz, eu tenho que uma das grandezas, no caso x,
vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes y. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, uma é uma constante vezes a outra. Embaixo aqui nós temos, se duas grandezas são inversamente proporcionais, razão inversa, então multipliquem cruz. Uma delas, o x, vai ser k vezes y sobre 1 sobre y, vai dar k sobre y. Então vai dar a divisão. Então vamos resumir. Diretamente proporcionais, uma das grandezas é uma constante vezes a outra grandeza. Inversamente proporcionais, uma das grandezas é a constante dividido pela outra grandeza. Direta constante vezes inversa constante dividido. É um jeito bacana de guardar. Na grandezas inversamente proporcionais, você ainda pode dizer, se quiser, vou fazer uma seta para baixo assim, ó. O seguinte, aqui é uma divisão. Então copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, divisão de frações. Ou seja, o produto entre as duas grandezas inversamente proporcionais dá uma constante de proporcionalidade. Então a terceira maneira de guardar a diferença entre as duas é, se são diretamente, a divisão, o quociente é constante. Se são inversamente proporcionais, o produto é constante. Três maneiras diferentes, fique à vontade para escolher a maneira que você quer memorizar. Printa essa tela como teoria, como resumo teórico dessa parte. E agora nós vamos resolver os testes. Vamos lá! Muito bem, vamos começar com a questão 145 da prova amarela do Enem 2019, fazendo a leitura na folha e sublinhando os pontos mais importantes. Vamos ler. Diz o enunciado: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Temos um dadinho aqui. Força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Nós vamos entender que nível e o quadrado da experiência é uma coisa só e conectá-los com multiplicação, porque ele está dizendo e. Na lousa a gente vai ver isso. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Também vamos trabalhar da mesma forma. Nenhum jogador sabe, né, o nível e a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Vamos marcar tudo isso. Nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto. Parece Pokémon esse negócio, hein? Sendo o desafiante considerado o atacante. Ok. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiador. Faz todo sentido, né? Quem ataca, quem está desafiando, tem força de ataque, o outro tem que se defender, força de defesa. E vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Ok, vitória dá um aumento de um nível, empate também, ambos aumentam. Vamos ver o que ele quer de fato. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque, claro, porque ele foi o desafiador, né, o desafiante, e a força de defesa do seu oponente, o desafiado, era D. Então, no fim, ele quer força de ataque do jogador 1 menos força de defesa do jogador 2. Vamos organizar esses dados na lousa. Então, voltando aqui para a lousa, põe o enunciado para lá.
Veja, precisamos organizar esses dados com todo o respaldo teórico. Sem a teoria fica impossível resolver essa questão. Então nós temos o seguinte, né? A força de defesa, segundo o enunciado, é diretamente proporcional ao nível E ao quadrado da experiência. Então nós vamos dizer como se nível e quadrado da experiência fosse uma grandeza só e o E é vezes. Então nós temos que a força de defesa é igual a uma constante vezes nível vezes experiência ao quadrado. Nível e experiência ao quadrado é uma grandeza só. E a força de ataque é diretamente proporcional ao nível e a experiência e o quadrado do nível. Então, experiência vezes quadrado do nível vezes uma constante é a força de ataque. Diretamente proporcional, constante vezes a outra grandeza. Uma grandeza é a constante vezes a outra grandeza e o E é vezes. Essa é a teoria. Muito bem. Ele diz que inicialmente o nível é 1, experiência é 1, força de ataque é 1, força de defesa é 1, certo? E ele diz também que, aí conta toda a historinha, né? Toda a historinha está lá no enunciado. O jogador 1 tem nível 4, experiência 5, o jogador 2, nível 2, experiência 6, jogaram um contra o outro, o jogador 1 venceu, ele quer a diferença entre o ataque de 1 e a defesa do 2. Claro que o ataque de 1 é maior do que a defesa do 2. Muito bem. Como nós vamos fazer? Organizando as ideias. Passo 1. Nós vamos deduzir, calcular essas duas constantes de proporcionalidade, a de defesa e a de ataque. Uma vez que nós tivermos essas grandezas, como ele deu o nível e a experiência de cada jogador, nós conseguimos substituir e achar força de ataque e força de defesa de cada um deles se for necessário. Muito bem. Então, pelos dados iniciais, nós temos o seguinte, vamos pegar a defesa primeiro. A força de defesa, vou registrar aqui, ó. Força de defesa é uma constante, que é a constante de defesa, vezes o produto entre nível e experiência ao quadrado. Substituindo os valores iniciais, nós teremos força de defesa é 1, a constante nós estamos procurando, constante de proporcionalidade de defesa, vezes 1, que é o nível inicial, vezes 1 ao quadrado, que é a experiência inicial, concluiremos que a constante de defesa é simplesmente igual a 1. O que dava para perceber, todo mundo era 1 aqui, então a constante tinha que ser 1 também. Mas vamos fazer assim, porque vai que tenha números diferentes. Nós sabemos também que a força de ataque é uma constante de proporcionalidade, constante de ataque, multiplicada pelo produto entre a experiência e o quadrado do nível, segundo enunciado. Substituindo os valores iniciais, a mesma história. Ó, como a gente já está vendo que aqui é 2, o resto é tudo 1, já dá para ver que a constante vai dar 2. Mas vamos substituir para o caso de uma questão um pouco mais elaborada. Então, ó, 2 é igual a essa constante procurada, a constante de ataque, vezes, e aí nós temos a experiência é 1, o nível é 1 ao quadrado, acharemos que essa constante de ataque vale 2. Perfeito. Agora que nós temos as duas constantes, conseguimos achar o que interessa. Interessa achar o ataque de 1 e a defesa do jogador 2. Então vamos calcular isso como segundo passo aqui, passo 2. Vamos calcular a força de ataque do jogador 1, substituindo seus dados, é claro, na fórmula que nós temos. Vai ser a constante de ataque, que é 2, vezes. E aí nós temos o seu nível e sua experiência. A fórmula é experiência, que é 5, vezes o quadrado do nível, 4 ao quadrado. Faça as contas com calma para não errar. 16 vezes 10, 160 é a força de ataque do jogador 1. E a força de defesa, F, de defesa do jogador 2. Então, força de defesa do jogador 2, vamos substituir na fórmula de defesa. Constante de defesa é 1, vezes. E aí os dados do jogador 2, cuidado para não confundir. Nível 2, vezes a experiência dele ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. Fazendo as contas, 6 ao quadrado dá 36, vezes 2, 72 é a força de defesa do jogador 2. Portanto, o que o enunciado do Enem pediu foi a força de ataque do jogador 1
menos a força de defesa do jogador 2, a diferença entre esses números, que é só fazer o 160 menos 72, faça as contas com calma e chegará em 88 é a diferença. Olhando ali as alternativas, ficaremos com a letra B de Bangladesh. Fechamos! Muito bom, vamos resolver agora a questão 155 e essa nós vamos fazer direto nessa folhinha aqui, que é o espaço oficial que o Enem tem para você, porque te ajuda a aprender a fazer gestão desse espaço. Vamos resolver direto na folha? Vamos lá! Então vamos lá, a questão diz, 3 sócios resolveram fundar uma fábrica, o investimento inicial foi de R$1 milhão. Independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então vamos aqui, né? Nós vamos grifar esse 1 milhão, que é o investimento total inicial, e aí também que cada um investiu 1/3 dessa parte, vai ser assim considerado. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor, esses 800 mil. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de, aqui ó, 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Esse proporcional, nós vamos entender que é diretamente. Quando não se fala, é porque é diretamente proporcional. Ou seja, quem investiu mais no início e depois aqui, vai receber uma parcela maior desses 1.800.000 que foram obtidos com a venda aí. Vamos lá a pergunta. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então, ele dividiu aqui, né? Os 3 iniciais, que investiram 1/3 de 1 milhão mais 1/4 de 800 mil, e o quarto sócio, que investiu apenas 1/4 de 800 mil. E aí, nós vamos começar o exercício calculando o quarto sócio, porque está mais fácil. Porque, veja, o quarto sócio, vamos escrever aqui, ó, quarto sócio, ele, na verdade, investiu, vou chamar de investimento. Ele investiu a quarta parte, né, 1/4 de 800 mil reais. 800 mil reais dividido por 4 dá 200 mil, que eu vou escrever 2 vezes 10 elevado à quinta, 200 mil reais. Isso significa que o percentual, lembra que porcentagem é uma razão, né? O percentual, então, que 200 mil é de 1.800.000 é a razão entre os 200 mil pelos 1.800.000, que fica 18 vezes 10 à quinta. Simplificamos o 10 à quinta, por isso que eu escolhi a potência, né, para não escrever todos os zeros. O 2 e o 18 divide ainda por 2, dá 1/9. 1 dividido por 9 é 0,111 em dízima periódica. Isso dá aproximadamente 11,1%, porque lembra, né? 2 casas aqui, centésimos. Então, quem não lembra, vá assistir o episódio 2, que você vai ver como que faz essa conversão. E no episódio 4 também enfatizo essa ideia de razão como porcentagem, né? Porcentagem é uma razão. Bom, outro detalhe aqui, que é uma dica, né? Se você achou 11,11% para o quarto sócio, então estamos entre a letra A e a letra D. Verifiquem que os primeiros sócios investiram 1/3 de 1 milhão, que dá mais do que 300 mil, e mais esses 200 mil aqui, ou seja, mais de 500 mil. Enquanto que esse quarto sócio, ele investiu apenas 1/4 de 800 mil, ele investiu 200 mil. Como os primeiros investiram mais que 500 mil, é mais do que o dobro do que o quarto sócio investiu. Então, só podemos ter a letra A, 11,11 e 29,6, que é mais que o dobro de 11,11%. Porém, para deixar registrado aqui, eu vou entender como se fosse o primeiro sócio, porque aí ele é um dos 3, né, que também tem um percentual, para mostrar que dá 29,6 mesmo. Então, o investimento dele foi
1 milhão, 1 milhão é 10 à sexta, eu vou escrever 10 vezes 10 à quinta. Vocês já vão ver, né, por quê? Porque eu vou conseguir simplificar o 10 à quinta daqui a pouco de novo. Ele investiu 1/3 disso, mas aí é a mesma coisa que o quarto sócio, né? 1/4 de 800 mil, que nós vamos escrever 200 mil. 2 vezes 10 à quinta. Somando isso aqui com calma, MMC, essas coisas todas, 16 vezes 10 à quinta terços. Isso é o que ele investiu. Daí o seu percentual, mesmo raciocínio, percentual que esse número, 16 vezes 10 à quinta por 3, é em relação aos 1 milhão e 800 mil, 18 vezes 10 à quinta, vai ser igual. Dá para simplificar o 10 à quinta de novo, o 16 aqui por 2 fica 8, o 18 fica 9. Aí nós vamos copiar a primeira, que ficou 8/3, e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 1/9. Então, ele vai ter 8/27avos, divide 8 por 27, 0,296 aproximadamente. Isso é aproximadamente 29,60,6, né, por cento, confirmando a letra A. A gente termina fazendo mais uma questãozinha na lousa. E agora vamos resolver essa questão 156 da prova amarela com grandezas inversamente proporcionais. Veja o enunciado. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. Isso é importante, né? O tanto de dinheiro disponível, total que vai gastar. O valor a ser pago a cada empresa será, vamos lá, ó. O valor a ser pago será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com, aqui também é importante, né, 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então vamos lá, o enunciado ali do lado, os dados, mais uma vez com respaldo teórico, né? Na questão que nós fizemos inicialmente, lá a primeira questão, tinha grandezas diretamente proporcionais. Então a gente fez a grandeza é a constante vezes a outra grandeza. Agora, ele disse que o valor é inversamente a idade, inversamente proporcional à idade. Então o valor que vai ser pago a cada empresa é a constante de proporcionalidade dividido pela idade de cada máquina. Como cada uma só pode ser contratada uma única máquina, então a gente vai fazer conta sem preocupação de pensar, podia ter 2, 3 dessa, daquela, enfim, não teria problema. E nosso limite orçamentário está aqui, 31 mil é o máximo de recursos que nós teremos para investir nessas máquinas. Então vejam, o que nós temos? Eu preciso pensar que o valor de cada máquina é tanto e a soma desses valores tem que dar 31 mil para gastar toda a grana. Então nós temos assim, o valor 1 vai ser igual a essa constante de proporcionalidade, que eu não sei quanto é, dividido pela idade da máquina 1, 2. O valor 2 é a constante, a mesma constante, são proporcionais, dividido pela idade da máquina 2, 3. O valor 3 é a constante de proporcionalidade dividido porque é inverso, não esqueça, pela idade da máquina 3, 5. E nós sabemos, esse é o passo 1, nós sabemos como passo 2 aqui, que eu tenho que pegar o valor 1, somar ao valor 2 e somar ao valor 3. O enunciado deixou claro que isso vai ser o total gastos 31 mil, total gasto 31 mil reais. Substituindo agora V1 por K sobre 2, nós vamos primeiro, mais uma vez, né, achar a constante. Depois eu acho o valor de 3, que foi o que ele pediu. Então, K
sobre 3 é o valor 2, mais K sobre 5 é o valor 3, todos em função de K. Isso é igual a 31.000. Vamos fazer a conta e achar a constante. Soma de frações, é necessário pegar um denominador comum, um múltiplo comum a 2, 3 e 5. O melhor é o MMC, que aqui vai dar 630. Aí, frações equivalentes. Era 2, virou 30, porque eu multipliquei por 15. Então fica 15K. Tem gente que fala de uma forma que ajuda a memorizar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É bom fazer assim, as frações equivalentes. Então vamos, ó. 30 por 3 dá 10 vezes K dá 10K. 30 por 5 dá 6 vezes K, 6K. Fizemos a divisão aqui e isso é igual a 31.000. E aí as contas não vão ser tão absurdas nesse caso, porque veja, 15 mais 10 mais 6 dá 31. Então 31K sobre 30 é igual a 31.000. Nós temos aqui que o 31.000 é divisível por 31, né? E o 31 por 31, aqui fica 1, aqui fica 1.000. Achamos que a nossa constante de proporcionalidade é igual a 30.000. Essa é a constante. Passo 1, passo 2. O passo 3 e o último, a conclusão. Ele quer o valor de 3. Então, nós já sabemos que o valor 3 é inversamente proporcional à idade da sua máquina. Então, vai ser a constante 30.000, inversamente, dividido pela outra grandeza, que é 5. Uma continha tranquila também, 30 por 5 dá 6. Então, isso vai dar R$6.000. É o valor pago pela máquina 3. Olha as alternativas, ficaremos com a letra B de Bangladesh. Muito bem, pessoal, concluímos mais um episódio da série. Treinem bastante grandeza diretamente, grandeza nesse caso inversamente, treinem razão e proporção. Nós tínhamos 11 testes no Enem envolvendo porcentagem, razão, proporção e as grandezas proporcionais. É bastante coisa, é quase um terço aí da prova, vale bastante a pena. Quem não assistiu os episódios anteriores, eu insisto, volta lá e assista. Toda a teoria é importante, pois nós precisamos acertar o maior número possível de questões no Enem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais também. Tudo isso contribui para novas séries, para novas contribuições para o seu estudo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.